Amado, quando eu leio e li esse texto ele constrangeu, porque se nós olharmos e lemos esse texto profundamente, aquele que não sentiu constrangido, ele precisa se converter, ele precisa ter um renovo. Porque esse texto aqui mostra a prova viva o como Jesus nos ama. Perceba que desde a criação o Senhor vem levantando homens, profetas, para acolher o povo dele, para chegar até a Deus. E muitos desses homens e profetas chegaram certo meio da sua vida que falhou, retrocederam, e o Senhor Deus, preocupado em sua criação, ele começa agora a traçar um plano perfeito para que eu e você tenhamos vida eterna. E esse plano chama-se Jesus. Passa-se anos, geração em geração, e homem algum conseguiu trazer para Deus aquele povo escolhido. Então Jesus desce à terra, se faz forma de homem. Engraçado que ele fica praticamente 17, 16 anos no anonimato. Você vê relato de Jesus quando nasce até os 12 anos. Depois ele entra no anonimato. Então você vê Jesus agora, após os 30 anos, sendo batizado por Jordão. E ali dá-se início ao ministério do Senhor. Uma incumbência que Jesus veio, que você não foi capaz. Passar pelo processo, muitas vezes, não é fácil. E Jesus, ele veio nesse propósito. Como João 3,16 diz, que Deus amou o mundo de tal, mas foi de tal maneira, que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus foi um plano perfeito. É tanto que você hoje está aqui, é tanto que hoje eu estou aqui diante dele. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele se entrega. E aquela noite não foi fácil para o Senhor. Aquela noite foi difícil, foi a noite de tortura. Uma noite na qual eu nem imaginar, só de imaginar me dá vontade de chorar. Porque não é fácil. Pagar um preço por alguém que não sabe nem se vai querer. E ele fez isso. Ele passa aquela madrugada em tortura, sendo cuspido, sendo apanhado de todas as formas, chicoteado de todas as formas. E para acabar de completar, ainda tem um madeiro para carregar, o fardo para carregar, os meus pecados para carregar, o pecado da humanidade para carregar. E ele vai pelaquela via dolorosa, cumprindo a vontade do Pai. E aí eu me pergunto, muitas das vezes nós abandonamos o Pai por nada, por uma dor de cabeça, por uma roupa que não ficou boa. Abandona o Pai por um copo de bebida. Abandona o Pai por não ter oportunidade de falar. Mas Jesus não fez nada disso.
Ele pega aquele madeiro e vai cumprir o que o Pai determinou. E o versículo que nós lemos diz que ele é posto diante de 2 malfeitores, 2 ladrões. Mas para que você entenda, aqueles 2 malfeitores estavam ali recebendo uma morte vergonhosa. Se eles somente roubassem, a punição não era só aquela. A punição não era aquela morte, daquela forma. Ali aponta que eles não eram só ladrões. Eles tinham algo a mais no currículo. Quem sabe criminoso, quem sabe estuprador. Porque para morrer uma morte de cruz, eles eram perigosíssimos. E Jesus está aposto ao meio, no centro dos dois. Uma morte vergonhosa. E aqui eu pergunto para mim e para vocês. E eu tenho certeza que a resposta seria a mesma. Quem é que quer passar vergonha? Ninguém. Ninguém quer passar vergonha. Mas ele passou por mim e por você. Jesus é posto diante de 2 salteadores. E o que me chama a atenção é que aquele povo que ouviu e viu e presenciou e vivenciou tantos milagres por Jesus. Pessoas que comeram do pão que Jesus alimentou. Pessoas que voltaram a enxergar porque Jesus devolveu a visão. Agora esse mesmo povo, diante do Senhor, começa a zombar do Senhor. Aqui eu entendo que Satanás cega o entendimento daquele povo. E eu quero dizer para nós, cuidado com a cilada de Satanás, para que não venha cegar o entendimento seus, para que não venha cegar o entendimento meu. A visão espiritual tem que estar aberta. Um povo que viveu 3 anos se beneficiando dos milagres de Jesus, agora se volta contra Jesus. Como pode? E eu pergunto, nos dias de hoje, a gente vivencia isso? Será que nos dias de hoje tem pessoas também zombando de Jesus? Será que nos dias de hoje tem pessoas menosprezando Jesus? Não se escandalize, pior que tem. Assim como foi lá no passado, hoje também tem pessoas menosprezando Jesus. E isso é muito triste, porque o preço foi altíssimo. Aqueles malfeitores estavam ali porque tinha algo a respeito da vida deles. Eles não estavam ali por engano. Eles não estavam ali porque eram bonzinhos. Não. Os 2 eram maus, perversos, cruéis. Aí eu entendo em João 3,16, quando o Pai fala que deu seu Filho unigênito para o mundo. O mundo está se referindo a mim e a você. Então Jesus está no centro acessível. Ele está acessível tanto da multidão como os 2 ladrões, tanto da esquerda como da direita. Mas se nós vamos analisar, tem um que começa um diálogo com o Senhor. A Bíblia não diz se é o da esquerda ou se é da direita, mas eu creio que foi da esquerda. Então primeiro ele começa a zombar de Jesus. Verso 39, 40 e 41 vai dizer isso. Ele começa a zombar de Jesus. Eu vou no verso 39 aqui. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se és tu o Cristo, salve a ti mesmo e a nós. Olha que audácia.
na mesma condição de Jesus. Sendo que Jesus nada tinha feito de mal. Sendo que Jesus não tinha pecado algum. Mas ele vira para Jesus e fala: se tu és mesmo quem tu diz, desce aí, moço, e nos tira também daqui. Aqui eu entendo uma coisa: tem pessoas que não vão ser salvas. Jesus dá para todos, mas nem todos querem Jesus. Nem todos querem Jesus. Ele não conhece o poderio do Senhor. Ele não conhece a soberania de Jesus. Ele ignora a crucificação de Cristo. Jesus estava ali por eles e por mim e por você. Mas ele ignora. Você sabe por que ele ignora? Porque ele queria sair da cruz. Ele não queria ser perdoado. Se você analisar, houve uma metanoia, mudança de pensamento, tanto para um como para o outro. Ele ignorou o Rei Todo-Poderoso. Ele ignorou a oportunidade de ser salvo. Ele ignorou a grandeza do Senhor Jesus. E quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós ignoramos as coisas do Senhor? Quantas vezes Jesus fala com nós e nós ignoramos? Quantas vezes Jesus nos chama a atenção e nós ignoramos, achamos que é do homem? Aquele malfeitor, aquele ladrão tinha a oportunidade de renunciar a todos os seus malfeitos. Ele estava diante daquele que poderia mudar a vida dele. Ele estava diante daquele que poderia fazer algo para a vida dele. Mas ele ignorou a oportunidade de ser salvo. Ele ignorou a oportunidade de não ser condenado para o inferno. Ele queria se livrar da cruz. Mas o pensamento dele era descer da cruz e voltar a fazer as mesmas práticas. E quantos de nós que estamos dentro da igreja e por motivo algum saímos porque olhamos para trás, lembramos das práticas pecaminosas, e aquele ladrão estava simplesmente querendo isso, porque ele sabia que Jesus poderia. Porque Jesus, tanto como aquelas pessoas, como aqueles ladrões, viveram e vivenciaram os milagres do Senhor Jesus. Como eu e você também tem vivenciado dia após dia milagres do Senhor nas nossas vidas. E muitas vezes não atribuímos esses milagres ao Senhor. Achamos que é um acaso. Achamos que foi ajuda da mão do homem. Mas foi milagre do Senhor. É milagre de Jesus. E o interessante é que Jesus deixa ele falar. Mas percebes que o texto diz que Jesus nem a boca abre. Mas por que Jesus não fala? Porque Jesus ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Jesus ele não honra quem não honra ele. E ele simplesmente queria ser liberto, mas não queria ser salvo. E Jesus ele está preocupado com a sua salvação. Jesus ele está preocupado com a minha salvação. Não é à toa que ele estava naquele madeiro. Não é à toa que ele meteu sangue por mim e por você. Ele não estava preocupado no terreno que você tem aqui na terra, não. Ele está preocupado no que você vai ter no céu. É isso que ele está preocupado comigo e com você. Glória a Deus, aleluia. Porque o que é da terra vai ficar na terra. É necessário, amados, cortarmos o cordão umbilical terreno. É hora de abrirmos os olhos espirituais. E Jesus não disse nada a ele. Em contrapartida, o outro malfeitor, eu creio que estava do lado direito. Toma as dores de Jesus. Fala por Jesus.
pode. Os dois têm acesso ao Senhor. Olha a diferença de pensamento. Versículo 40. E respondendo, porém, o outro, repreendendo, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Imediatamente ele reconhece que quem está diante deles é o Todo-Poderoso, é aquele que pode tirar a vida e dar a vida, é aquele que pode curar, é aquele que pode salvar, é aquele que pode intervir, é aquele que pode entrar na sua casa e fazer aquilo que você não pode fazer, é aquele que pode chegar onde você não pode chegar, é aquilo que pode transformar aquilo que você queria que transformasse para o bem. Então ele chega para aquele e fala: olha, cala a tua boca, quieta-te. Tu não sabe o que tu está dizendo. Está falando como louco. Aí pensa aí, não era dois ladrões, não era dois malfeitores perigosos? Como pode, rapidamente, pendurado, cheio de dor, torturado? Isso aí eu entendo, amado. Quem quer servir a Jesus, quem quer buscar Deus, não importa a cruz que tem que carregar, só não pode descer dela, só não pode abarcar dela. Está doendo, está ferindo, está machucando, mas Ele está comigo, Ele está me guiando, Ele está me guardando. Eu fico triste que por pessoas que abandonam Jesus por causa de uma prova. A prova é um cumprimento para que você seja aprovado por Deus, para fazer a obra do Senhor. Não desanime desse evangelho por batalhas aqui na terra, porque nós lutamos não pelas batalhas da terra, porque é Ele que luta por nós. Como Ele disse em Lucas 12:31, busca primeiro a mim, busca o meu reino, busca ser santificado no mundo, porque as coisas lá de baixo que vai providenciar é eu, quem vai fazer é eu, mas no meu tempo. Se as coisas estão difíceis, permaneça nele. Se as coisas não estão como você quer, permaneça na cruz. Se as coisas estão indo de mal a pior, permaneça na cruz. Se chegou no fundo do poço, permaneça na cruz. E aquele ladrão entendeu, aquele malfeitor entendeu que a vida que ele tanto levava, naquele momento, não valia de nada. Aquela vida de transgressão, de pecado que ele levou a vida toda, não valia de nada. Diferente do outro, que perdeu a única e a última oportunidade de ser salvo, de não ir para o inferno, ele fez diferente. E Deus trouxe pessoas aqui nesta manhã para dizer que está fazendo algo diferente. Basta o primeiro passo, basta a primeira atitude, basta primeiro você abrir a boca para dizer: Senhor, até que eu errei, eu falei contigo, até que eu te decepcionado, Senhor, nas minhas atitudes, nas minhas decisões, mas Tu me trouxe aqui, eu quero mudar, Senhor. Eu estou ouvindo essa palavra porque eu quero mudar dentro de mim. Foi isso que aconteceu com aquele ladrão. E ele tomou uma mudança radical. Eu creio que se tivesse alguém ouvindo ali, falar: é o ladrão mesmo que está falando isso? É o ladrão mesmo que está se convertendo? Perceba que ele é tão humilde que ele não pede para ser salvo. Ele não pede. Ele não pede para ser salvo. Ele pede ao Senhor para lembrar dele. Olha, Senhor, lembra de ti quando entrar no céu, quando entrar no seu reino, quando você entrar no seu trono, lembra de mim. E muitas vezes a gente quer exigir algo do Senhor. Muitas vezes, em vez de a gente pedir para lembrar da gente, a gente quer exigir algo da parte de Deus. Como se Deus fosse a ponto de estar no nosso serviço a hora que a gente quer e como a gente quer. Nós temos que ser humildes, que nem aquele homem
Aquele homem transgressou, mas de uma hora para outra, num piscar dos dedos, ele entendeu que a salvação estava diante dele, que a vida que ele levava outrora não adiantava de nada, que ele ia para o inferno. E quantas pessoas que ouvem a palavra, quantas pessoas que estão dentro da igreja, quantas pessoas que Jesus está falando e não estão ouvindo. Pessoas que não querem ouvir a palavra do Senhor. Ouve até ouvir, mas não pratica da forma que tem que ser praticada. Perceba que aqueles homens estão ali, julgados pela lei. A lei botou eles lá. Mas o que eles não esperavam era que a graça estava diante deles. Aleluia, Jesus. Quantas e quantas vezes nós deparamos com situações provocadas pelo homem e esquecemos que a graça, o Senhor Jesus está no meio de nós. Esquecemos que Jesus pode fazer por nós. E damos muitas vezes ouvido a lei dos homens. Não que você deve descumprir a lei dos homens. Não é isso. Mas ouve primeiro a voz dele. A graça chegou para aqueles homens. Aí eu fico me perguntando que coração tão duro, capaz de negar Jesus, capaz de não entender que a graça chegou para eles quando uma vez a lei condenou a morte, quando uma vez a lei disse que para eles estava tudo acabado, não tinha mais jeito. A lei diz para você: o fim é esse, acabou, chegou, não dá mais. Aí de repente surge a graça. Daqueles que achavam que não tinha mais vida, ele chega e ele diz: estou aqui. Basta um passo seu, basta uma palavra sua, basta um gesto seu para a sua vida mudar. E aquele homem entendeu. Jesus está acessível a todos. A salvação é para todos, mas nem todos vão ser salvos. Talvez você pode ter se escandalizado do que eu estou te falando, mas isso é bíblico. O próprio texto é claro. A salvação é para todos, mas nem todos vão ser salvos. Nem todos. Então, quando você pregar para alguém blasfemar, alguém não aceitar, não se escandalize. A sua parte você está fazendo. Levando o Evangelho você está levando. Pregando você está pregando. Fazendo o ídolo de Jesus você está fazendo. Não se escandalize, que você e eu vai encontrar pessoas aí, assim como esse ladrão, que em vez de obedecer a Deus, em vez de retroceder, em vez de ter um pensamento diferente como o outro, ele queria obrigar Jesus a fazer aquilo que Jesus não queria fazer. E um detalhe: Jesus, ele só está pronto para fazer algo na sua vida se você der o primeiro passo. O segredo está ali. Não dê passo em falso. Não dê passo pautado na palavra do homem, não. Se ele olhasse para o Senhor, assim como o outro olhou e reconhecesse que era o Messias, era o Cristo, então ele teria sido. Aquele ladrão não se importava mais em nem descer da cruz. É tanto que ele disse: olha, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no seu reino. Por que ele disse isso? Ele já sabia que ele já estava morto. E ele entendeu que a morte não é só física, que existe vida após a morte. E ele teve a última oportunidade na pessoa. E tem pessoas que têm 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades e não querem. Desperdiça.
não quer trabalhar para o Senhor, não quer servir ao Senhor, não quer ser servo, não quer ser soldado, não quer ser povo de Deus. Engraçado que é 3 tipos que o texto relata: o povo blasfemado, os príncipes também blasfemavam, e os soldados também blasfemavam. É classe de pessoas que você vai encontrar tudo. E você tem que estar apto ao Evangelho do Senhor. Quando for confrontado, ter discernimento para ensinar o que é correto diante dos olhos do Senhor. Eu já estou terminando. Eu queria orar por você nessa manhã. E eu queria, com todo esse segmento de coração, de alma, dizer para você: leve a sério a salvação. Salvação é coisa séria. Não brinque de ser crentes. Não brinque, não. Isso é coisa séria. Porque vivemos em uma fila e nós não sabemos qual hora que vimos para o céu. Já pensou se você está brincando numa hora que Jesus te chama? E você faz que nem aquele ladrão, perde a salvação por causa da oportunidade que você teve de levar a sério e não levou? Então leve a sério. Busque mais. Ore mais. Jejue mais. Eu sei que as pessoas vão dizer: é louco. Está louco. Loucura para Deus. Loucura não é poder para Deus. Então busque ao Senhor enquanto se pode achar e voltar e cantar. Jesus, ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Esse ladrão entendeu tudo isso em pouco tempo que ele ficou com Jesus. Engraçado que ele não viveu 3 anos com Jesus. Não. Em pouco tempo ali no flagelo, na dor. Mas ele pôde perceber que Jesus era o único caminho. Ele entendeu que Jesus não era um dos caminhos, ou os caminhos. Ele entendeu que Jesus era um caminho. Então, siga neste caminho chamado Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu vou orar por você nessa manhã, para a honra e glória do Senhor Jesus.